Boa tarde, Ricardo. A gente está iniciando aqui a rodada com os candidatos ao Conselho de Administração do BRB, né? Você é o nosso primeiro entrevistado. E eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória dentro do banco, né? O seu currículo, né? E por que você está se candidatando mais uma vez, né? Você que é o atual conselheiro de administração eleito lá do BRB. Queria que você falasse com o eleitor do banco, né? Sobre você, né? Por que você está entrando nessa nova empreitada, principalmente nessa conjuntura agora, né, do BRB, que a gente está vendo aí que não está nada fácil. Olá, eu sou o Ricardo. Primeiramente agradeço aí a oportunidade, né, que foi dada aos três candidatos de expor as suas ideias, as suas propostas. Eu estou no BRB há 20 anos, entrei como Posso Ajudar na agência Taguatinga Centro, passei pelo atendimento, fui para a área de contabilidade, atuei como gerente de planejamento tributário por um tempo, cheguei a ser contador da BRB Card por um ano, depois retornei para assumir a contabilidade do BRB, fiquei como contador do banco por 4 anos, depois disso recebi um convite para assumir a diretoria de uma das coligadas do banco, né, a diretoria de administração e finanças, onde eu tive a oportunidade de ampliar muito o meu horizonte, não só da parte de contabilidade, então cheguei a atuar com gestão de pessoas e logísticas, além da parte de finanças na BRB Serviços. Sou formado em contabilidade, claro, fiz mestrado em contabilidade pela UNB, e eu acredito que hoje, né, diante do cenário que a gente tem passado, pleitear a reeleição, eu acredito, dada essa minha trajetória como contador, como a parte de gestão mesmo, de diretoria, né, da oportunidade que eu tive, me deu muita questão prática, uma visão prática daquilo que a gente pode continuar enfrentando, né, e daquilo que eu posso continuar colaborando para o RB. Certo. Puxando esse gancho aí do caso Master, né, que a gente já comentou aqui, eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre os impactos, né, dessa situação para a governança, para a imagem do BRB, né, e que medidas você defenderia no Conselho de Administração agora, né, num novo mandato. Esse caso Master, ele é emblemático, e todo mundo sabe pelo que tudo que está colocado, né, já na mídia, foi justamente por diversas falhas de governança, né? Então, o papel do conselho e do conselheiro, né, principalmente, e eu já falei isso diversas vezes, em diversas oportunidades, até mesmo dentro do conselho, o papel do conselheiro é fiscalizar a diretoria. A gente sabe que a maioria dessas deliberações, ou todas as deliberações que dizem respeito à aquisição de carteira, foram tomadas pela diretoria, e o papel do conselho, que aí eu volto, né, é justamente fazer essa supervisão, ter essa visão mais próxima, essa fiscalização daquilo que a diretoria está fazendo. Então, dentro dessa responsabilidade do conselheiro, dentro desse papel do conselheiro, eu entendo que a gente tem que reforçar, e até mesmo em termos de estrutura, de governança, aquilo que, para evitar que esse erro não repita. Claro, a gente tem muito ainda o que passar em termos de solução do que foi, né, solucionar o problema que foi criado, e para evitar que se repita, a gente tem que repensar a estrutura de governança do BRB, inclusive com relação à própria corregedoria, que eu já mencionei, que eu acho que eu entendo que ela deveria sair debaixo da caixa, digamos assim, na estrutura de governança do presidente, e estar diretamente ligada, né, ao conselho de administração. Como você pretende atuar para assegurar uma relação equilibrada, transparente e independente entre a diretoria executiva e o conselho de administração, garantindo que o conselho exerça efetivamente seu papel de fiscalização e de orientação estratégica? Maravilha, essa é uma ótima pergunta, pensando daqui para frente, né, com certeza, mas também eu não posso, como conselheiro atual, eu também não posso desconsiderar aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi, né, nesses últimos 14 meses aí enquanto conselheiro. A relação já foi um pouco conturbada, inclusive tentaram me impedir de votar determinados assuntos referentes às demonstrações contábeis, por eu estar na área de contabilidade. Isso, então, já fui também ameaçado de ser processado
pelo ex-presidente por perseguição, e eu nunca me furtei justamente a esse papel de fiscalizar. Fiz questionamentos, deixei registros em atas quando eu entendia que os riscos eram relevantes, pedi diversas informações relacionadas, inclusive, a esse escândalo hoje, que infelizmente o BRB passa, e por decisão da diretoria, essas informações nunca foram repassadas ao conhecimento do conselheiro, né, no meu caso que fiz a solicitação, muito menos de todo do resto do conselho. E em relação daqui para frente de como eu pretendo atuar para manter esse equilíbrio, eu entendo que eu não vou me furtar novamente ao dever de fiscalização do conselheiro, isso para mim é primordial. Eu entendo também, claro, que não vou manter minha independência como técnico, né, da minha experiência que eu tenho, e daquilo que eu entender que é importante, que é fundamental para o banco, principalmente nesse momento agora, de que a gente tem que passar por todos esses problemas, superar, e eu acredito que nós vamos superar daquilo que está sendo colocado de alternativas técnicas, né, que eu entendo que nós temos, eu entendo que a gente vai passar por isso e eu vou poder contribuir com a minha experiência, não furtando ao dever de fiscalizar a diretoria, mas buscando sim um equilíbrio aí dentro daquilo que é bom numa avaliação daquilo que for proposto, e eu posso avaliar no momento e entender que é bom para o banco, bom para a solidez do banco, e sendo bom para a solidez do banco e pela perenidade do banco, é bom para os empregados também. Certo, isso já entra então na questão dos compromissos que você está assumindo, né, para uma eventual recondução, né, então eu queria que você falasse que compromissos concretos você assume, né, em relação à transparência das decisões e debates do Conselho junto aos empregados, e de que forma você pretende garantir uma comunicação contínua e acessível com a categoria. Esse é um ponto que foi sensível para mim nesse período, justamente por conta disso que eu falei anteriormente, né, dessas questões que, inclusive, teve pedido eu fiz uma comunicação assim que saiu a Operação Master, eu fiz uma explicação, encaminhei num grupo de empregados do banco. Claro que aí quando você manda num grupo de empregados as informações, você sabe que elas se tornam públicas. Uma repórter de um jornal grande, né, não sei se eu posso citar o nome do jornal, Pode. a Folha de São Paulo, ela teve acesso a essa matéria, e um conselheiro, com base, a matéria citou nominalmente o meu nome, da Kátia, porque nós conseguimos em conjunto esse esclarecimento que a gente encaminhou para os empregados, e essa repórter, ela citou essas mensagens que a gente tinha colocado, e dentre elas foi justamente que no voto que a gente aprovou a operação, nós consignávamos a ressalva explícita para que o banco parasse de comprar carteiras do Banco Master. Uhum. Porque não fazia sentido, no meu entendimento, no entendimento da Kátia, não fazia sentido a gente continuar comprando carteiras de um banco que se pretendia comprar. E fora outras questões que eu apontei lá, inclusive de riscos já das carteiras que já tinham sido adquiridas anteriormente, dos provisionamentos que deveriam ser feitos com base no risco dessas carteiras que vieram, e por isso teve um conselheiro que quis abrir um processo correcional em relação a mim e a Kátia por supostamente ter vazado informações sigilosas daquela transação. E naquele momento eu não falei nenhuma coisa que era restrita, até porque eu nós tínhamos esperado a publicação do fato relevante, e eu só fiz as ressalvas, eu deixei claras as ressalvas justificando a minha posição naquela eleição. Em relação a buscar essa proximidade hoje, né, a partir desse novo mandato, que é o que eu pretendo e eu espero que eu consiga, de fato eu ouvi bastante críticas em relação a isso. É algo que eu pretendo melhorar, sim, inclusive, né, a essa proximidade com o próprio sindicato, que eu acredito que o sindicato possa dar espaço para que eu possa vir aqui a discutir dentro do que for legalmente viável, né, do meu sigilo que tem, né, legal, daquilo que pode ser falado. Eu espero ter essa oportunidade de me aproximar mais dos colegas, e o que tem, né, no sindicato, essa intermediação seria muito importante para manter esse canal de diálogo aberto e o debate, né. Para encerrar, suas considerações finais, né? Apresentar suas mensagens, uma mensagem de encerramento, aí um recado, alguma coisa que você
queira esclarecer algum ponto que ficou em aberto, fique à vontade. Perfeito. Eu gostaria só de acrescentar uma visão que eu tenho, que independente do eleito, né, ou da eleita, e eu espero que eu seja o eleito, né, reconduzido para essa posição, o representante ele vai ter um desafio enorme de repensar o BRB. Então é muito importante que esse representante esteja qualificado para que contribua efetivamente com o futuro, né, com as decisões que serão tomadas para o futuro do BRB. O momento hoje que o BRB passa é desafiador, todo mundo sabe disso. Dada a minha trajetória, eu acredito que, de fato, eu acredito que reúno as condições necessárias para poder colaborar com esse processo que nós estamos passando, e eu acredito que nós vamos sim superar esse desafio. O banco é sólido, ele é sólido, a gente precisa acreditar, a gente precisa recuperar a confiança dos nossos clientes, a confiança dos nossos colaboradores, né, dos nossos empregados, dos nossos colegas empregados, e eu acredito que de tudo que eu passei, né, nesse último período, e até mesmo da minha trajetória como contador e como diretor que participou de processos relevantes, de decisões importantes, né, numa das empresas do banco, eu acredito que eu possa colaborar e conto com o voto dos colegas aí amanhã, no dia 15, né, não, dia 16 e 17, né, amanhã e sexta-feira. Bom, a gente recebeu aqui o Ricardo, muito obrigado, Ricardo. Boa sorte aí nessa sua nova empreitada. Tá ótimo, obrigado, boa tarde.